Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso sonho de alguma maneira, conseguir contribuir para a capacitação dos futuros líderes capazes de transformar o nosso país. Hoje, eu, Fabrício Barbosa de Lima, com esse histórico e essa formação que pouco nos interessa no momento, venho apresentar um treinamento sobre o lado oculto de tudo que nos afeta. São conceitos básicos e superficiais de situações do cotidiano que vale a pena a gente refletir e entender como nós, seres humanos, somos, graças a Deus, seres humanos. O primeiro conceito é trapaça. Muitas empresas, hoje em dia, têm aderido a um sistema de incentivo vinculado ao atingimento de metas. E é sabido por estudos que os seres humanos, na presença de um incentivo que seja divisor de águas, ou seja, que seja uma linha divisória entre você vencer e perder, todo ser humano ele está suscetível à trapaça, porque a trapaça ela é mais comum do que diante de um incentivo obscuro. Então, quando a gente define um incentivo claro, por exemplo, bônus no final do ano na empresa, todo mundo vai ganhar não sei quantos mil reais de bônus. Nesse sentido, a trapaça ela acaba sendo mais comum, e isso é inerente do ser humano. Então, vale a pena a gente sempre ter esse ponto de atenção, uma vez que um incentivo claro pode contribuir para o atingimento de metas, mas também pode influenciar a trapaça, do que quando o incentivo é mais obscuro e as pessoas não têm tanta visibilidade desse incentivo. O segundo conceito é assimetria das informações. O que significa isso? É comum que uma das partes, numa transação, seja ela de informação, comercial, etc., numa interação entre duas pessoas, é comum que uma das partes disponha de mais informações do que a outra. Na linguagem dos economistas, isso é definido como assimetria de informações. Aceitamos como um dogma do capitalismo que alguém, geralmente um especialista, ele saiba mais do que outro, geralmente um consumidor. O que significa isso, pessoal? Numa relação, numa transação, fornecedor-cliente, do médico, paciente, um consumidor numa loja de um supermercado e o dono do supermercado, sempre vai ter uma pessoa que sabe mais que a outra. Um mecânico, você chega com o seu carro quebrado, você não tem conhecimento nenhum sobre a mecânica do carro. Então, isso é a simetria das informações que gera esse descompasso, né? Porque o especialista, ele tem mais informação, então ele pode manipular você com menos informação, pode ser manipulado. Só que o que a gente tem sabido, e que essa é uma boa notícia, é que em todas as esferas, né, essa simetria das informações, ela vem sendo mortalmente atingida pela internet. Porque a internet, ela está fazendo com que todos sejamos especialistas, ou pelo menos que todos possamos compartilhar as informações. Então, agora fica mais difícil enganar. Então, esse descompasso entre o especialista e ele vem diminuindo. Mas a gente sabe que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente se depara sempre com esse tipo de situação. Alguém vai saber mais do que você em determinada situação. E aí a gente tem também a teoria da janela. Essa teoria ela foi seguida por dois criminologistas, James Wilson e George Kelly. Essa teoria defende que pequenos problemas não solucionados, eles acabam por se tornar problemas grandes. Ou seja, se alguém quebra uma janela e vê que ela não é logo consertada, a mensagem é que as demais janelas também podem ser quebradas e, quem sabe, o prédio todo incendiado. Então, essa teoria da janela quebrada, ela vem para chamar a atenção de que, sim, se ocorreu um pequeno problema, vamos consertar esse pequeno problema antes que ele se torne um problema grande. No caso de deixar o problema pequeno, vai se para que as pessoas percebam de que, opa, peraí, se não foi feito nada com esse problema pequeno, outros problemas pequenos, até que esses problemas
Então, no nosso dia a dia, isso é muito comum. Reforçar esse conceito e a gente entender que os seres humanos eles se interpretam e que cabe a nós reconhecer essa situação e falar sobre esse problema, mesmo que ele seja um problema pequeno. Um outro conceito interessante é a respeito do risco. Né? O risco ele vem sendo definido aqui como perigo mais indignação. O que significa? Os riscos que controlamos, eles são uma fonte muito menor de indignação do que aqueles que estão fora do controle. E aqui tem a imagem ilustrando a diferença entre você, por exemplo, viajar de carro ou viajar de avião. Por que você tem mais medo de viajar de avião, sendo que estatisticamente o número de acidentes de avião, o avião é um meio de transporte muito mais seguro do que o carro, simplesmente pelo fato de que no avião você não tem controle sobre a situação. É uma situação que está fora do seu controle. Diferentemente do carro, que gera uma menor indignação, porque você quem está dirigindo. Mas estatisticamente tem muito mais acidentes de carro, muito mais mortes de carro, sim. Mas ainda assim, no seu subconsciente, você tem certeza de que o carro está sob seu controle, então não consegue minimizar a sua indignação. Nesse contexto, sendo o risco igual a perigo mais indignação, a gente, quando está suscetível, age muito mais com a emoção do que com a razão, a gente aumenta a nossa indignação e, consequentemente, a nossa percepção de risco. Um exemplo clássico de como a gente consegue agir como uma prova de que a gente age muito mais com a emoção do que com a razão foi de um livro que se chama Rápido e Devagar, inclusive a gente deu um outro treinamento sobre isso, em que o autor comparava mães de família identificando o risco de seus filhos visitarem a casa dos seus amigos. Uma casa tinha piscina e a outra casa tinha um revólver escondido em algum dos cômodos da casa. São dois amigos diferentes. E aí perguntavam para a mãe em qual casa que ela gostaria ou que ela se sentiria mais confortável que o seu filho visitasse. Será a casa que tem piscina ou será a casa que tinha um revólver escondido? Majoritariamente, quase todas as mães responderam que gostaria que fosse a casa de piscina, porque elas tinham medo de que os seus filhos encontrassem um revólver e acabasse ocasionando um acidente por arma de fogo ou acidental. Só que o fato que elas não conseguiram se atentar é que, estatisticamente, e aí esse é o grande segredo, o grande lance do livro, de como a gente consegue pensar muito mais com a razão do que com a emoção, é analisando os números. Estatisticamente, existem muito mais casos de afogamento de crianças que morrem porque caíram na piscina acidentalmente do que crianças que morrem por arma de fogo, encontraram um revólver sem querer e acabaram atirando e ocasionando a morte. Então, esse tipo de informação é muito importante porque todos nós somos suscetíveis a esse tipo de situação em que a gente sim ia ficar com medo da arma, mas aí pensando com a razão e analisando os números, a gente percebe que não. Na realidade, a piscina é muito mais perigosa do que uma arma de fogo escondida. E é o mesmo caso aqui. Quando a gente não tem controle sobre a situação, a gente se deixa levar pela emoção, a gente acaba optando por situações em que não dizem a realidade. No caso, viajar de avião é sim um meio de transporte muito mais seguro do que viajar de carro, embora no carro você tenha a sensação de estar mais seguro. Outro conceito que a gente consegue abordar é a respeito da construção da sua vida. Ou seja, nós somos o fruto de nossas escolhas. Então, pessoal, quando a gente pega um livro, por exemplo, para tentar entender ou para aprender como criar nossos filhos, por exemplo, já é muito tarde, já não vale a pena. Por quê? Porque a maior parte das coisas importantes foi decidida há muito tempo. Quem a gente é, com quem a gente se casou, que tipo de vida a gente leva, se a gente é inteligente, se a gente é trabalhador, se a gente é instruído, quanto a gente ganha, quem que é o nosso cônjuge, com quem que nós estamos casados,
se essa pessoa é igualmente privilegiada, se ela também é inteligente, se ela também é trabalhadora. Então, aqui é legal a gente ter essa ideia de que não se trata do que você vai fazer como pai ou como mãe, mas sim do que você é como pai, como mãe. E o que você é como pai, como mãe hoje é o fruto de cada uma das escolhas que você teve desde o momento que você nasceu. Então, é muito interessante que a gente consiga interpretar a situação e o presente, pensando, poxa, peraí, essa pessoa que você está vendo hoje, ela nada mais é do que o fruto de todas as escolhas que ela fez ao longo da vida dela. Então, pegar um livro hoje para aprender como criar nossos filhos pode não ser a melhor maneira de educar os seus filhos. Porque quem vai educar os seus filhos hoje é o fruto de cada uma das escolhas que você fez desde o começo da sua vida. E, em meio a esse clima de crise e pessimismo que está espalhando não só no Brasil, mas no mundo como um todo, vale a pena chamar a atenção a um conceito que estamos nós todos submetidos, mas acabamos esquecendo, então a gente deixa que o pessimismo tome conta. A maioria desses cenários que são catastróficos, eles não conseguem captar uma noção fundamental da economia, que é todo mundo reage em incentivo. Se o preço de uma mercadoria sobe, a demanda cai. As empresas que a produzem encontram um meio de produzir mais e todo mundo tenta descobrir como produzir substitutos para essa mercadoria. Se você acrescentar isso ainda a marcha da inovação tecnológica, como por exemplo a Revolução Verde, o controle da natalidade, o resultado final de tudo isso, pessoal, é que o mercado ele sempre descobre como lidar com os problemas de oferta e procura. Então, acaba deixando uma mensagem legal aqui para o nosso final do treinamento, que é: a gente sempre encontra um jeito de resolver nossos problemas. Essa é a natureza do ser humano e é assim que o mercado também